E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora falar de Brasileirão, Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Maravilha! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Que maravilha de arbitragem que nós temos, né? Cara, é óbvio que a gente dá risada aqui, mas desde a primeira rodada vem acontecendo, na verdade, desde os estaduais. Aqui nos estaduais, cada federação tem o seu grupo de árbitros, então a gente entende que vão ter árbitros mais inexperientes, vão ter árbitros mais amadores, vão ter árbitros mais mal preparados, mas para os jogos grandes, para os clássicos pelo menos, ou para as semifinais, finais, sempre são escalados os melhores que têm à disposição nas federações. No Campeonato Brasileiro, a gente na teoria tem o que estão lá o que há de melhor em termos de arbitragem brasileira. E, cara, desde a primeira rodada a gente já viu alguns problemas. Essa segunda rodada talvez tenha tido o lance mais crasso no jogo do Sport Palmeiras. Mas tantos outros lances aconteceram, tantas outras expulsões, galera se manifestando. O Gabigol fez até um post ironizando o, cara, assim, a arbitragem. Porque estão mais preocupados se se vão punir com cartão quem pisa na bola do que... Foi alguma coisa assim que o Gabigol falou. Bom, vamos lá. Vamos primeiramente passar pelos resultados da rodada e a gente deixa o nossa reflexão sobre o que vem acontecendo. É uma coisa que, cara, assim, vai ser mais do mesmo. A verdade é que vai ser mais do mesmo. Tudo que eu já vinha falando nos últimos anos de arbitragem, passei por momentos mais exaltados, depois por momentos mais desiludidos. Hoje eu sou, cara, assim, bem. Não digo desiludido, mas eu sou bem tolerante, eu diria assim. Eu sou bem tolerante, porque é uma coisa que eu falei no campeonato. Quando aconteceu aquele lance no jogo entre o Palmeiras e o São Paulo, que foi marcada uma penalidade para o Palmeiras, essa penalidade foi uma penalidade determinante para o resultado da partida, para a classificação do Palmeiras. E aí o presidente do São Paulo, na época, o Júlio Casares, falou que ia lá na federação, que ia reclamar e que não sei o quê, que ia fazer, né, deixar o protesto dele. Eu falei assim, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Nada. Porque o Júlio Casares pode até chamar o presidente da federação, fazer algumas ponderações, mas todo mundo lá aceita. Todo mundo lá aceita. Quando tem aquelas reuniões para decidir como é que vai ser o campeonato, as coisas do campeonato, os detalhes do campeonato, todo mundo assina. É unânime. O Vampeta sempre fala disso. Ele já foi presidente do Audax, participou de algumas reuniões, e ele falou, cara, ninguém, nem entre os grandes, ninguém vota contra. Ninguém. Tem alguns dirigentes que são mais enérgicos, têm mais influência, e aqui, cara, entra a participação da Leila Pereira. A Leila, ela é uma dirigente que ela vem se tornando cada vez mais influente no futebol, no meio do futebol. Ela já é uma baita representante no meio corporativo, porque ela é um monstro, né? Ela é um monstro como gestora, de empresas, ela é simplesmente espetacular. Ela entrou no futebol, não sabia nada, foi aprendendo, foi crescendo, foi chamando atenção, com falas fortes, se manifestando, dando a cara a tapa, e hoje ela vem se tornando cada vez mais influente no meio do futebol. E falar a palavra influente, vejam bem, não vão entender errado, hein? Não vão interpretar de forma errônea. Ser influente não significa que ela vai influenciar no resultado, mas ela vai ter peso na hora de fazer alguma reclamação, na hora de deixar uma manifestação. É o tal do poder do bastidor que a gente sempre fala. Ter poder do bastidor, poder de bastidor. Tem muita gente que entende até hoje, de forma equivocada, o que é o tal do poder do bastidor. Porque as pessoas falam, não, vai lá, vai reclamar, e aí os caras vão ajudar, e que não sei o quê, e que vai manipular jogo. Gente, não é isso, não é sobre isso. O poder do bastidor é o seguinte, vai ter lances polêmicos que vão acontecer, como aconteceram,
E os caras, na hora de decidir, eles não vão pesar a mão. Não vão pesar a mão no sentido assim, vamos no bar, vamos no VAR, vamos ficar meia hora discutindo lá, vamos ficar debatendo, né, sobre posicionamento, biomecânica de movimento, a lei da inércia, porque os caras que analisam os lances, os caras que analisam os comentaristas de arbitragem, os comentaristas à paisana também, eles adoram ser especialistas de biomecânica do movimento, inércia do movimento. Os caras são especialistas nas leis da física. Que os caras falam, não, o cara deixou o pé. Não, o cara não deixou o pé. O movimento é antinatural. Os caras não têm nem noção da própria movimentação do corpo. E o que me deixa mais espantado é que alguns são ex-jogadores. É incrível. Mas enfim, vamos retomar. O tal do poder do bastidor é isso. É de você ter influência com os cabeças das federações, no caso Federação Paulista, no caso da Confederação Brasileira de Futebol, e você pedir, cara, encarecidamente, eu te peço encarecidamente, com toda a nossa parceria, toda a nossa broderagem, se acontecer um lance polêmico, não fica perdendo tempo, não fica revisando por muito tempo, senão você prejudica a gente. Então tudo bem, a orientação será passada. Mas assim, cabe ao árbitro no final decidir se ele vai revisar ou não, se ele não vai revisar, e por aí vai. Não significa que há má intenção. Quando se fala em poder de bastidor, as pessoas levam por esse caminho de má fé, do cara ter má fé. O cara não tem má fé. Primeiramente, é uma coisa que eu sempre falo, eles não são... eu não diria que eles são incompetentes. Eu acho que é um termo muito forte para você falar para uma pessoa. Você é um incompetente. Porque eu sempre falo aqui, eu não acho que ninguém entre em campo, nenhum árbitro entre em campo com a mentalidade assim, vou fazer um serviço de merda, vou fazer um trabalho de bosta, vou fazer a pior atuação como árbitro da história do futebol. Eu acho que ninguém entra em campo. O cara entra, primeiramente ele agradece a fé que ele tem. Vamos lá, mais um jogo, mais um dia de trabalho, que continue assim, que eu ganhe mais notoriedade, que eu ganhe mais experiência, porque nada, isso pode me dar uma oportunidade para crescer mais, meu salário vai aumentar mais, quanto eu ganho por jogo, no caso, e isso pode me levar até para uma Copa do Mundo, Por isso que eu digo, os caras não são incompetentes, eles entram em campo para tentar... É que eu não quero usar um termo forte, mas no fundo é um pouquinho incompetente. Mas enfim... eu não quero ter essa prepotência de dizer que os caras são incompetentes, mas é uma coisa que eu sempre falo. Eles são muito mal preparados e orientados. Muito. E se o cara é mal preparado e mal orientado, quem é incompetente é quem faz a gestão desses caras, na minha opinião. Porque o cara tem que ter a percepção do profissional que pode ser árbitro e do profissional que não pode. O grande gestor é aquele que olha para o time dele e fala, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa boa, tem um coração bom, mas para essa função ela não serve. Infelizmente, eu posso mudar... A maioria dos gestores vão mandar embora, mas o bom gestor ele vai olhar e falar, cara, esse cara tem o perfil, sei lá, de ir para o financeiro. Então eu vou tentar levar ele para lá. Ele gosta de números, ele é muito bom, ele faz contas rápidas. Agora que para ficar... mexendo com a qualidade do produto, ele não é muito bom. E por aí vai. Esse cara aqui tá mexendo com números, mas ele tem uma atenção aos detalhes que cairia bem na área de qualidade. E aí o bom gestor vai perceber isso. Então assim, se o gestor não é capaz de ter essa percepção, quem é incompetente é o gestor, não é o funcionário. O funcionário tá lá, ele tá tentando fazer o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem, com a instrução que ele recebeu, com a orientação que ele recebeu. Agora, se os caras que gerem a arbitragem, no nosso caso, não tem essa percepção, a incompetência não é do árbitro. O árbitro, ele pode ser ruim, ele pode não ter nascido para aquela função. E tá tudo bem, mas quem seleciona, quem permite que o cara apite um jogo, é a comissão de arbitragem da CBF ou das federações. Então, incompetentes são eles. Não o árbitro que tá em campo. Tá passando pano. Não é passando pano, gente. Não é passando pano, mas todo ano é isso que acontece.
Se você e todo ano são os mesmos árbitros, pode reparar. Se você não tem o mínimo de interesse de trocar o corpo de árbitros, de procurar uma galera diferenciada, de preparar melhor esses caras, porque o critério muda ao longo da temporada, né? Nem que o critério muda a cada temporada. Ela muda ao longo da temporada. Os critérios de arbitragem mudam ao longo da temporada. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Então, enquanto esses caras forem mal preparados ou não estiverem aptos para exercer essa função, e quem escolhe isso é a comissão de arbitragem, a gente vai continuar vendo lances bizarros. No lance do Palmeiras e São Paulo, que eu citei, eu até tentei contemporizar, tentei ver a visão do árbitro, depois a gente ouve a cabine do VAR, ver que os caras realmente viram uma parada que não existe. Que não existe. Nem falei sobre isso, porque, cara, foi... Né, vamos ficar debatendo aqui, mas os caras escolhem o árbitro, os clubes assinam embaixo. A mesma coisa vale para a CBF. Tá todo mundo que tá reclamando, cobre os seus dirigentes. Não adianta você cobrar, ir atrás do árbitro. Ir atrás... Você pode ir até atrás da CBF. A CBF que é isso, que palhaçada, que não sei o que, mas quem concorda com tudo que é a CBF, com as diretrizes da CBF, são os clubes. Todos eles. Por medo de retaliação, não sei. Seja lá qual for o receio dos caras. Mas eles têm participação nisso tudo. A nossa arbitragem não muda, primeiramente, porque não há boa vontade por parte da Confederação Brasileira de Futebol. E segundo, porque os clubes também não se mexem. Os clubes não estão interessados em mexer. Aí depois, na hora de reclamar, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Mas é só um grande teatro. Eu sempre falei isso aqui. Quando o Júlio Casares falou que ia reclamar lá com a Federação Paulista, isso é um grande teatro. Só para o torcedor ver. É a mesma coisa. É um grande teatro, né? Infelizmente. E a galera que comenta jogo, tem um pessoal que viaja muito, tem cheio de especialistas. É impressionante que o Brasil não tem um prêmio Nobel até hoje. Eu fico bolado com isso, porque como tem cara, né? Como tem mentes brilhantes. Como tem mentes brilhantes. Tô aqui sendo bem irônico, né? Bem irônico, porque é brincadeira o que você ouve de comentário. Tanto cara que é a favor de um lance ou contra o lance, os caras não têm a mínima noção, cara. Mas você já foi jogador? Eu não fui jogador, mas eu sempre falo aqui, na minha experiência de vida, eu não posso afirmar que o cara se jogou, que o cara não se jogou, que o contato foi suficiente. Porque os caras cravam, o contato não foi suficiente. Eu não tenho essa prepotência. O que eu faço? Eu tento replicar o lance. Eu tento replicar o lance. Põe um negócio no meio do caminho. Porque assim, o lance, e eu replicar o lance, ele não condiz com a realidade. Porque o jogo acontece numa velocidade 10 vezes maior do que se você for encenar na sua casa. O impacto, a intensidade, ela é infinitamente maior. Então, quando você replica em casa, você fala, cara, isso aqui me desequilibra. E aí você vai vou acelerar isso, vou potencializar isso em intensidade e velocidade em 10 vezes. Que é a velocidade do jogo. Adrenalina, impacto do contato, a velocidade do jogo. Realmente isso aí pode desequilibrar. Isso aí pode desequilibrar. Então eu não posso afirmar que o cara, esse contato não foi o suficiente. O que a gente pode, o que eu sempre falo aqui, os contatos são suficientes para derrubar, sim. Mas aí cabe a interpretação. O futebol é um esporte de contato. Se não puder ter contato, então procure outro esporte. Por isso que eu falo, nem todo contato é falta. Eu entendo que alguns contatos, eles desequilibram, o cara vai cair mesmo, por conta do contato. Mas nem todos são falta, pô. Ali, voltando ao lance do Palmeiras e São Paulo, eu não achei que ali foi pênalti. Eu tentei contemporizar o máximo, tentei passar o pano máximo para a arbitragem, mas mesmo assim ficou difícil. Hoje, se você olha esse lance do Sport Palmeiras, você fica olhando, o primeiro foi pênalti para mim, o segundo gol do Palmeiras não foi pênalti. Mas o que você vê de argumentação, que assim, o cara ele vai na bola, a sequência do movimento dele, que é o movimento natural, é o contato com o Veiga, eu acho, né? O jogador do Palmeiras, o Veiga. E o Veiga acaba caindo contra desse contato, mas não é pênalti. Não é pênalti porque o cara acertou a bola, pô. Ele tá lá pra defender. Se ele não puder defender, uma coisa é o cara dar uma voadora na bola e acertar a cara do adversário, porque ele é imprudente. Outra coisa é você vai dar um bote na bola.
tira a bola, limpa a jogada e no movimento, na sequência do movimento, é o que eu falo. Assim, o que eu acho bizarro é os caras falando, o Veiga deixou o pé, olha como ele arrasta o pé. Isso aí não foi suficiente para ele cair. Foi suficiente para ele cair sim, mas não é pênalti. Você entende o que eu quero dizer? Eu fico horrorizado que os caras eles tentam procurar motivos, situações de isso não é o suficiente. O cara deixou o pé. O cara se jogou. Futebol é esporte de contato. Vai ter contato, o cara vai desequilibrar e vai cair. Aí você só tem que olhar. O cara foi na bola. Ou o cara não foi na bola. Ou como eu falei, às vezes o cara vai até na bola, mas ele dá uma voadora na altura da cabeça do adversário, nocauteia o cara. O cara tem uma concussão. Isso aí infelizmente acidente de trabalho até mas é imprudência também. O cara assume, quando o cara vai com o pé alto na altura da cabeça do outro, ele assume, é o lance temerário, né? Ele assume o risco de acertar o adversário. Esse lance não, pô. Você assume o risco de acertar a canela, o pé do cara, isso é normal, porque mas o futebol é no pé, né? O futebol é com a bola no pé. Óbvio que dá pra dar cabeçada, mas o que eu tô falando ali naquela situação, pô, você vai dar o bote, acaba acertando, e o cara vai cair pela sequência do movimento. Isso é natural, pô. E a maioria dos lances acontece isso. O cara vai limpar a bola, acerta o adversário, ele cai, e é normal. Muitos árbitros vão deixar a bola correr, alguns vão marcar a falta, e aí depende da interpretação de cada um. Eu não acho falta, porque o cara mirou a bola. Mas é o que eu falo, daí ia falar, não, isso não foi suficiente. O cara deixou o pé. O cara se jogou. É brincadeira, né, gente? É brincadeira o que tem de cara. Por isso que eu falo, eu fico bolado que o Brasil não tem um Nobel até hoje, um prêmio Nobel, porque olha, com as mentes brilhantes que a gente tem, é uma coisa de louco. Seria a concorrência. Os caras do prêmio Nobel ficariam entre 10 brasileiros ali. É loucura, cara. É loucura. Mas, enfim, não tô aqui querendo passar pano nem nada disso. Só fico indignado com os caras valendo. Mas não foi pênalti. Aí você fala, arbitragem bizarra. Os caras roubaram pro Palmeiras de novo. O Palmeiras foi favorecido e vai ser prejudicado. O Abel não reclamou, ele não fala. Cada um vai defender o seu. Todo mundo é resultado. Você acha que o torcedor do Palmeiras está preocupado? Você acha que o Abel está preocupado? Você acha que a Leila está preocupada? Se o pênalti foi legítimo ou não? Ninguém está preocupado. Mas quando isso acontecer com eles, eles vão estar preocupados. Aí vai vir todo mundo. Vai vir o Abel, vai vir o diretor de futebol, os jogadores vão falar, a Leila vai falar, vai todo mundo. Mas é um grande teatro, né? A indignação dos treinadores é lixo. Porque o dirigente não segue o que o treinador fala. Ele vai de acordo com a necessidade da CBF, de poder negociar ali alguma coisa. Hoje, eu entendo que o Palmeiras é um dos clubes mais influentes nos bastidores. O Palmeiras, o Flamengo eu não preciso nem falar, mas o Palmeiras, para mim, é um dos clubes mais influentes nos bastidores do futebol. Por 2 lances como esse. Mas daí fala assim, manipulação de resultado? Não, longe disso. Longe disso. São lances que, assim, o árbitro vai. Ele fala pro VAR. Foi pênalti. Aí o VAR olha. Pra gente não ficar aqui 5 minutos debatendo, eu vou deixar a responsa pro cara. E aí vai. E assim vai. Mas tem VAR pra quê? Aí é que tá. Tem VAR pra isso. Pra chamar o cara, pedir pra ele revisar. Mas como o tal do poder do bastidor, os caras, a gente vai ficar 5 minutos debatendo aqui. O cara viu o lance com a bola correndo, pra ele foi, então deixa o jogo seguir. Então pra que tem o árbitro de vídeo? Aí é um questionamento. Aí eu tô com quem fala, então pra que tem o árbitro de vídeo, se não vai usar? Aí eu concordo. Uma coisa é o protocolo do VAR, que eu sempre falo assim, o protocolo do VAR tem que ser respeitado. Se o lance é ambíguo, tem que valer a marcação de campo. Mas nesse caso não tem ambiguidade. O cara limpou o lance. Só se essa for a nova orientação da CBF. Então a gente não tá sabendo. Então a gente precisa aguardar mais jogos para ver se essa é a nova orientação. De que o cara limpou a bola, mas acertou o adversário e ele tava em projeção ao gol, então é pênalti. Não sei se é. Às vezes é a orientação que os caras estão recebendo.
É uma orientação de merda, ruim? Com certeza. Com certeza, eu concordo? Eu discordo veementemente. Mas se todo mundo que tiver lances como esse tiverem a marcação de pênalti ao seu favor, então pelo menos o critério... A gente pode concordar ou discordar do critério, mas a única coisa que eu espero é que o critério seja seguido. Só isso. Ah, é uma bosta, é uma merda. Beleza, eu até concordo que é. Eu acho, é um absurdo, acho bizarro, mas se todo mundo fosse beneficiar disso quando acontecer, beleza. Beleza, mas a gente sabe que não tem critério. E eu que não fico esperneando, não fico falando muito, porque o que eu falo, os clubes assinam embaixo. Tá todo mundo preocupado em ter uma boa relação com o presidente de federação, com o presidente Edinaldo da CBF, tá todo mundo preocupado. Na hora de reclamar, é um grande teatro. Talvez clubes menores, assim, que menores, menos influência, diria assim, menos dinheiro, menos torcida, eles vão falar, eles vão fazer o que ele quiser por o esporte. Talvez eles vão lá, os dirigentes vão reclamar, mas o cara também, ele tem que saber que ele não pode pesar a mão na reclamação, porque senão ele vai ficar marcado. Porque tem o poder de bastidor a favor, mas tem o poder de bastidor contra também, né? Que é o poder que vai te sabotar. Qualquer lance mais promíscuo, digamos assim, um lance capital, os caras não vão se esforçar muito para tentar procurar um negócio que vai te favorecer. Por isso que os caras têm que tomar cuidado. Não posso pesar a mão. Eu tenho que reclamar, tenho que fazer meu teatro, porque o torcedor espera isso, mas eu também tenho que ter uma boa relação com o Edinaldo. Todo mundo assina embaixo. Por isso que eu falo, eu não fico aqui me delongando, indignado. Indignado a gente sempre fica. Ah, estão estragando. Não estão estragando o produto. Se estivesse estragando o produto, eles teriam mudado. Eu vejo alguns caras falando, ai, estão estragando o produto. Se tivesse estragando o produto, amigo, a CBF já teria mudado essa brincadeira. Para a CBF, que tem ganhos aí de milhões, de centenas de milhões de reais anuais, para eles está tudo certo. E os clubes acham isso legal, pelo menos os dirigentes. Por isso que eu não vou ficar aqui me perdendo meu tempo. Eu sempre falei, a minha grande esperança é que algum grupo compre o Campeonato Brasileiro, a Liga Brasileira, compre. Eu quero comprar, mas eu quero tudo. Eu quero o campeonato, os direitos de transmissão, quando vai ser os jogos, o horário dos jogos, e eu quero comprar também a comissão de arbitragem. Eu quero tudo. A minha esperança é que isso aconteça. E eu acho que vai acontecer, porque é muita grana. É muita grana. O futebol brasileiro está cada vez mais poderoso e mais rico. As casas de aposta elevaram o futebol brasileiro a um novo patamar. E alguém vai comprar essa brincadeira. E quando comprar, espero que... Essa é a minha esperança. O cara vai comprar tudo. E aí, cara, árbitro que não for capacitado, que não tiver capacidade... Competência, eu não vou pôr essa palavra, mas que não tiver capacidade técnica suficiente, esse cara vai ser cortado. Vão preparar outros melhores e esses outros melhores vão substituir. É assim que vai acontecer. Espero que aconteça, né? Eu tenho esperança de que isso vai acontecer. De verdade, eu tenho esperança que isso vai acontecer. Não sei quando. Mas a minha esperança é que isso vai acontecer. Vai aparecer um grupo muita grana, um grupo bilionário. Ele vai comprar essa liga, essa brincadeira, e ele vai simplesmente pôr ordem na casa. Porque para a CBF não interessa. Está funcionando assim, estamos ganhando cada vez mais dinheiro, os presidentes dos clubes concordam com o que a gente fala, então vai ficar no mais do mesmo. Ficará no... Ah, estão estragando o produto. Não estão estragando o produto. Não estão, não sejam ingênuos. Se tivesse estragando o produto, já teriam mudado. Os clubes só lucram mais, aí a dívida é outra história. Cada dirigente decide o que vai fazer com o seu dinheiro. E se gasta mal, o clube fica endividado. Agora sim, os clubes lucram mais, a CBF lucra mais. Você acha que o produto... Estão estragando o produto? Para pensar. É só você pensar. Se todo ano você ganha mais, você vai mudar alguma coisa? Não, mas pô, estão estragando a tua empresa. Todo ano eu ganho mais. Você acha que estão estragando a minha empresa? Você acha que eu estou preocupado se estão estragando a minha empresa? Você como dirigente,
você como dono de uma empresa, tem um monte de gente reclamando. Pô, seus funcionários estão quebrando a tua empresa. Sua empresa vai à falência. Estão estragando com o produto. Aí você vai olhar os números, os balanços financeiros, só entra mais grana. Você fala, cara, tudo bem, pode até não estar legal, mas alguma coisa boa está acontecendo, eu não vou mexer. É isso, né? É sobre isso. Eu fico com essa reflexão, não vou falar muito de jogo após jogo, já falei, vão acontecer outros tantos problemas. Destacar alguns resultados. A goleada do Corinthians para cima do Vasco, tabu mantido. Ceará vencendo o Grêmio 2-0. Pedro Raul, hein? Que fase, Pedro Raul, que fase. Teve momentos ruins no Vasco, momentos ruins no Corinthians, mas no Ceará se encontrou. Newton Santos, Botafogo 2, Juventude 0. Fluminense, hein? Quem diria? Renato Gaúcho, novo treinador, a gente nem falou sobre isso. Queria ter falado mais sobre a decisão da CBF também de punir com cartão quem pisa na bola. Você vê? Os caras estão preocupados mais com isso do que com marcação de pênaltis bizarras. Mas tudo bem. Fluminense 2, Bragantino 1. A volta do Renato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí já fica aquelas coisas no ar. Você fala, pô, você começa a ver... É possível que em uma questão de dias o time mude a postura tão rapidamente? Aí você começa a se refletir, cara, será que os caras estavam se dedicando tanto com o Mano Menezes quanto eles estão se dedicando agora? E assim, será que o Renato mudou tanta coisa em pouco tempo? Será que o Marcão mudou tanta coisa em tão pouco tempo? São aquelas reflexões que eu sempre faço quando troca treinador. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. Outro jogo que teve suas polêmicas. O Beldia foi expulso. E... enfim, vamos seguir, vai. Não vou ficar falando muito mais. Já estamos meia hora aqui falando. Mirassol 1, Fortaleza 1, Internacional 3, Cruzeiro, outro jogo, né? Mais um jogo aqui. Vitória 1, Flamengo 2, Sport 1, Palmeiras 2. Talvez o jogo mais gritante da temporada em relação ao lance... da temporada não, da rodada. E possivelmente vai ser um dos lances mais bizarros da temporada. Em relação à marcação de arbitragem. Santos 2, Bahia 2. E assim finalizamos. Situação de tabela. Internacional líder de momento. Saldo de gols bastante interessante. Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Aqui as equipes com 4 pontos. Uma vitória, um empate. Na sequência, galera dos 3 pontos. Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco, Cruzeiro. E a galera dos 2 pontos, Bahia, São Paulo. E a galera do 1 ponto, Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro. E o Vitória segue zerado. É isto, é sobre isto, essa rodada. Muita coisa vai mudar, mas é aquele famoso print. Print, dá a printada. Tamo líder. Como líder nessa rodada. O Internacional pode brigar pelo título. E o Corinthians acho que também pode. Mas... torcedor mais saudosista, que quiser guardar uma recordação, eu sempre falo, dá aquele print, pelo menos, né? Você pode registrar um momento. Mas é brincadeira, né? Brincadeira, obviamente, porque, como eu falei, tanto o Internacional quanto o Corinthians têm totais condições de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Encerro por hoje. Vamos ter Libertadores. O que tem amanhã? Não parei para ver a agenda de amanhã. Vamos ver. É hoje, né? Segunda-feira vamos ter campeonato amanhã. Hoje. O que a gente vai falar amanhã? Vamos ver se a gente passa por algumas notícias esportivas. Pode falar do Renato, talvez. Vamos ver aqui. E aí na terça-feira começa a rodada de Libertadores e Sul-Americana. Então por hoje encerramos as atividades. Cara, você vai ficar bravo com a arbitragem? Eu acho que o torcedor tem que reclamar, tem que deixar a representação. Mas não se estressa demais não, viu? Porque pouca coisa vai mudar. E como eu disse, os clubes. E tem a bênção dos clubes, viu? Você acha que teu presidente às vezes vai reclamar? Você acha que ele tá muito interessado em mudar alguma coisa? Esquece, viu? Ele não tá muito interessado em mudar muita coisa, não. Tá? É isso. Valeu demais. Ótima semana para alguns. Uma semana gelada. Infelizmente aqui tá bem gelado. Não gosto disso, mas acontece. Desejo para todos uma ótima semana. Beijos, abraços e amanhã, talvez amanhã, estamos de volta. Beijo, tchau.